Amém, amados? Livro de Neemias, capítulo 7, a partir do versículo 1. Querido, repita comigo assim: eu levantei as portas. Eu levantei as portas. Mais uma vez, eu levantei as portas. Eu levantei as portas. Agora, eu nomeei Anani. Eu nomeei Anani. Meu irmão. Meu irmão. Oremos. Poderoso Deus, está aqui a sua palavra, a qual o Senhor tem nos dado para refletir e meditarmos nesta noite. Espírito Santo, eu me coloco em tuas mãos, porque eu dependo de ti para falar. Eu sou insuficiente, mas em ti mora toda a suficiência. Estar aqui os meus irmãos iluminam o nosso entendimento, para que possamos compreender as verdades da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis aceitar, amados. Graças a Deus. Queridos, recapitulando, nós falamos na doutrina passada a respeito do capítulo 6, e no capítulo 6, versículo 15, está escrito: e acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. Quantos dias os muros foram edificados? Então foi uma batalha muito árdua. A partir do versículo 6 do capítulo 7, irmãos, esta mesma genealogia que está registrada aqui é a mesma genealogia que está registrada em Esdras, sem pôr nem tirar. Há quem diga que isso também é o indício do próprio livro de Neemias ser escrito por Esdras, porque Esdras escreveu uma genealogia no seu livro, e você encontra a mesma genealogia em Neemias. Existe um forte indício, não só esse, mas também outros indícios que dizem os estudiosos que Neemias foi escrito por Esdras, o escriba. Amados, como lemos e acabamos de dizer, quantas portas existia nos muros de Jerusalém? Quantas portas? 12 portas. Estas portas, nós já vimos ela, mas não citamos essas portas em particular. Eu gostaria de citar aqui, ainda que não vou falar sobre elas neste momento. A primeira porta é chamada Porta do Gado, que está em Neemias 3:1. A segunda porta é chamada Porta do Peixe, Neemias 3, versículo 3. A terceira porta é chamada Porta Velha, Neemias 3, versículo 6. A quarta porta é chamada Porta do Vale, Neemias 3, versículo 13. A quinta porta é chamada Porta do Montouro, Neemias 3, 14. A sexta porta, Porta da Fonte, Neemias 3, 15. A sétima porta, Porta do Cárcere, ou Porta do Pátio, Neemias 3, 25. A oitava porta, Porta das Águas, Neemias 3, 26. A nona porta, Porta dos Cavalos, Neemias 3, 28. A décima porta, Porta Oriental, Neemias 3, 29. A 11ª porta, chamada Porta de Mificate, ou Porta da Guarda, Neemias 3, 31. E a 12ª porta, Porta de Efraim, Neemias 8, 16. Cada uma dessas portas tem um significado muito importante para as nossas vidas. Amém, amados? Amém. Querendo Deus, falaremos dela. Mas nesse momento eu gostaria de que nós olhássemos para o versículo 2, que fala a respeito de a nomeação de Anani, quando Neemias, até então governador de Jerusalém, de Judá, e ele nomeou seu irmão para maioral da fortaleza, ou superintendente.
Em uma grande empresa pode se chamar de diretor. Em um estado onde existe rei pode se chamar de primeiro-ministro. Então ele era um homem super importante em Jerusalém e Judá. Qual é o seu nome? Anani. E há quem diga que era porque era irmão de Neemias. Isso acontece, não é? Você vai receber um cargo de grande importância porque você é irmão do governador. Mas ele disse e declarou a razão de ter colocado o seu irmão para maioral. A razão ele mesmo explicou: porque era homem fiel, temente a Deus mais do que muitos. Qual era a razão? Homem fiel, temente a Deus mais do que muitos. Então Neemias conhecia o caráter do seu irmão. Neemias era homem temente a Deus, homem justo, e conhecia o caráter do seu irmão. E quando ele observou que em seu irmão havia temor de Deus, havia fidelidade, mais do que muitos outros judeus, o que ele fez? Vai ser superintendente. E isso, irmão, demanda uma grande importância nas escolhas da obra de Deus. Nas escolhas. Porque para exercer o ofício cristão, isso é primordial. Temor de Deus, fidelidade. Porque senão nós vamos pecar, ou vamos fazer aquilo que não é do agrado do Senhor, e a obra de Deus vai ser desmantelada. Quando nós olhamos esse princípio, irmãos, a gente consegue voltar um pouco atrás, lá no livro de Deuteronômios, capítulo 18, vamos lá, irmãos, versículo 21 e 22. Se alguém achar, por favor, leia. Deuteronômio de 18, versículo 21 e 22. Êxodo 18, irmãos, versículo 21 e 22. Amém. Perceba o princípio para a escolha de superintendentes, de líderes na obra de Deus. Deus disse a Moisés através do seu sogro. O seu sogro lhe deu um conselho quando viu Moisés assentado no arraial e vinha uma multidão de pessoas para ser julgado, para que Moisés julgasse, para que Moisés orientasse conforme a palavra do Senhor. E Moisés ficava lá o dia inteiro atendendo o povo. Quando Jetro viu aquilo, ele deu um conselho para Moisés, e o conselho foi esse: procura homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que aborreça a avareza. Existe um outro texto que diz assim: que odeie a avareza, e ponha sobre eles maioral de 1000, maioral de 100, maioral de 50 e maioral de 10. E quando nós olhamos capazes, como, irmão, nós saberemos que alguém é capaz? Como a gente olha para alguém e diz: você é capaz? É assim? Não. Exato. Você observa, você está vendo o dia a dia. É alguém que é conhecido de alguém. Ainda que eu não conheça o Pereira, mas eu vou procurar saber dos conhecidos do Pereira. E os conhecidos do Pereira vai dizer: não, o Pereira tem capacidade. Porque Moisés não conhecia o povo todos os líderes de Israel, mas os líderes de Israel teriam alguém para testemunhar por eles.
capazes, e logo, irmão, que a capacidade, ela não surge assim, né? Ah, não, um exemplo, eu era criança, irmãos, eu era criança, a minha mãe disse que teve um sonho, e ela me viu sentado numa lagoa, e em volta havia um monte de ovelha em minha volta, e ela entendeu que eu seria pastor. Eu era criança. Aí vai, então você é pastor, então joga uma igreja na minha mão, é assim? É lógico que não. Aí Deus fala para o Pereira: você vai ser profeta. Amanhã ele já está profetizando? Não. Você vai ser o líder do ciclo de oração. Aceitou Jesus hoje, amanhã já é o líder? Não é? Você vai ser o regente. Aceitou Jesus o mês passado, amanhã já é? Não é. O tempo que vai dizer. O tempo. Capazes. Então percebe, irmão, que durante a nossa trajetória a gente é treinado, né? Treina na porta, treina tirando oferta, uns é treinado olhando o carro, outro é treinado na tesouraria, outro na secretaria, e vai treinando você. Às vezes você não dá num lado, pega você e põe no outro, aí não dá naquele lado, põe você no outro, e ali você vai exercitando. Obrigado, pastor. Aí você vai amadurecendo e vai tendo capacidade. Primeiro você é colocado para liderar 10, às vezes até menos, né? Porque tem família que é menos que 10, né? A minha família, eu sou capitão de 4, né? Você tem que liderar a sua família, capitão de 4, capitão de 5, capitão de 2. Você vai aprender. Aí depois capitão de 10. Depois capitão, aqui vai dizendo capitão maioral de 10, maioral de 50, maioral de 100 e maioral de 1000. Você vai crescendo. Então a sua capacidade, ela vai encontrando desafios. Isso não quer dizer, irmão, que você não vai falhar. Isso não quer dizer isso. A gente falha. Coloca você num determinado canto, você às vezes não se dá bem ali. Aí você vai para outro, tenta outra coisa, e você tá ajudando, e você vai crescendo, vai chorando, vai sofrendo, e vai crescendo, vai chorando, vai sofrendo, vai crescendo, e nisso as pessoas estão observando o seu caráter. Capazes. Escolha homens capazes. Escolha homens capazes. Eu estava meditando a respeito de uma conversa que eu estava ouvindo, e eu fiquei refletindo depois comigo mesmo, né? A pessoa estuda 10 anos, a vida toda ela estuda, né? Mas no mínimo uns 10 anos para ser médico, não é? No mínimo uns 10 anos. Ela estuda para ser médico, então ela já entra na faculdade de medicina. E ela se torna uns excelentes médicos e coisas assim. Amém, amados? Livro de Neemias, capítulo 7, a partir do versículo 1. Querido,